Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA, etapa 7. E hoje nós trouxemos segmento novo de estudo, professor. Segmento este bem próprio do nosso cotidiano. Vocês já ouviram falar, professor, da matemática financeira? Quem não ouviu falar, professor? A matemática financeira, de todos os conteúdos que eu conheço, é o que está mais presente no nosso cotidiano. Desde o simples cálculo percentual, cálculo este, para aumentos, descontos, lucro, prejuízo, principalmente desconto. Estamos chegando perto da Black Friday, né? Ou Black Fraud. O cara diz que dá 99% de desconto. Rapaz, como assim, professor? Só falta o cara dizer que me dá 100% de desconto, porque se o cara me der 100% de desconto, é de graça a mercadoria. Ele vai dizer que vai me cobrar só o frete, que vai ser o preço da mercadoria. Mas é mais ou menos assim as Black Frauds da vida. Meus amores, vocês sabem calcular a porcentagem de um número? Sabem? De quantas formas vocês sabem calcular a porcentagem de um número? O segmento da matemática financeira é extenso. A gente vai trabalhar desde a definição e aplicação do cálculo percentual à apresentação dos dois sistemas de capitalização. Eu estou falando do juro simples e do juro composto. Eu tenho certeza que a palavrinha juros é de conhecimento de todos. Quando é que eu pago juros, professor? Normalmente, a gente paga juros quando atrasa uma determinada prestação, não é verdade? Mas vocês sabem calcular esses juros? E de quantas formas vocês sabem trabalhar com a porcentagem? Eu vou trazer para vocês alguns processos tradicionais, vou recordar com alguns e vou apresentar a outros os processos que já estão presentes no livro de vocês. Mas, como facilitador, eu trouxe um processo prático para você que sente dificuldade em trabalhar com a porcentagem, para qualquer tipo de situação, você venha conseguir fazer de cabeça. Sério, professor? Seríssimo. Meu boa noite para você que já está conectado com a gente pelo YouTube, você que está na escola, meu boa noite, Colônia do Gurgueia, Paulistana, Santo Antônio de Lisboa, sejam todos bem-vindos. Estou com o chat ao vivo aqui, tá bom? Na hora que vocês quiserem participar, na hora que surgir qualquer dúvida, você digita lá para mim, professor, não entendi isso, não entendi aquilo, refaça, professor, aí, para ver se eu entendo aqui. Ou, professor, eu entendi, posso colocar a resposta? Opa, vou ficar muito feliz. Vamos iniciar? Vem cá comigo, está aí na telinha de vocês, olha o conteúdo, porcentagens e aplicações. Vamos começar do início mesmo, professor, daquelas definições, com aquelas definições iniciais. O que é porcentagem para você? No próprio significado da palavra, quando eu falo porcentagem, porcento, quando eu digo porcento, te lembra que número? Professor, porcento, cento me lembra 100. Tem relação, professor? Tem sim. A porcentagem, gente, nada mais é do que a parte de algo maior. É como se você tivesse, professor, um bolo inteiro. E se você tem uma fatia desse bolo, um pedacinho desse bolo, a parte que representa esta fatia representa uma parte do todo, ou seja, representa uma porcentagem deste todo. Prof, então a ideia da porcentagem é sempre uma parte, um pedaço ou uma fração em relação, professor, a um total de 100 partes. Então, o que eu preciso saber, professor, para trabalhar com porcentagem? Onde é que eu visualizo porcentagem no meu cotidiano? Eu tenho certeza que você já precisou calcular a porcentagem. Professor, fui comprar um celular novo lá e o cara disse para mim que quando paga à vista tem um tal de um desconto lá. Aí eu peguei o meu celular para fazer a calculadora porque eu não sabia fazer de cabeça. Já pensou não precisar do celular para fazer essas contas de porcentagem? Olha que massa. Dá para fazer? Mesmo eu que sinto dificuldade, professor, dá para fazer sim. Porcentagem, professor, eu vejo quando eu vou no shopping, professor, tem promoção. Porcentagem, professor, quando eu vou fazer, professor, o mercadinho de casa, lá fazer as compras, a economia doméstica, a gente procura os produtos que estão na promoção, né, professor? Prof, toda vez que tem notícia, professor, quando chega uma informação pelas redes sociais, a gente trabalha muito, professor, com a questão do desconto. Olha o grande Gabriel chegando. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Então, prof, dos conteúdos da matemática, eu tenho a porcentagem como um dos conteúdos, professor, que tem uma relação de proximidade muito grande com o meu cotidiano. Volta e meia eu preciso calcular a porcentagem de um número. E para facilitar
a compreensão desse conteúdo, vamos tentar fazer algumas definições com vocês. Toda vez que eu precisar trabalhar com porcentagem, toda vez que eu precisar calcular uma porcentagem, eu quero que venha na cabeça de vocês uma coisa. Toda porcentagem é uma fração. Eu quero que você lembre disso aqui. Por quê? Porque isso aqui vai facilitar os processos que nós vamos apresentar para vocês durante a nossa aula. Ou seja, toda porcentagem é uma fração ou parte de algo maior ou parte de um todo. Toda porcentagem é uma fração que eu possa representar, é uma fração de denominador 100, professor. Então, as porcentagens, como a gente já estava conversando aqui, de todos os conteúdos, são aquelas que estão presentes realmente no nosso dia a dia. Tenho certeza que você viu alguma reportagem recentemente saindo com essas proposiçõezinhas aí, ó. Somente 35% da população falta ser vacinada. Professor, a gasolina vai ter uma redução, atualizei. Quando a gente estava nas aulas anteriores ou de outras séries, eu botei lá, a gasolina vai ter aumento, agora baixou, professor, a gasolina vai ter uma redução de 18%. A inflação de 2022 não deve ser superior a 15%. Então, volta e meia, nós nos deparamos, professor, com a representação percentual. E essa representação percentual, ela representa nada mais, nada menos do que uma parte de um todo, ou seja, uma parte de uma fração de denominador 100. Então, professor, se eu pedisse para você representar cada uma dessas porcentagens na forma de fração, olha como é fácil. Vamos entender que toda porcentagem é uma fração de denominador 100. Então, se eu pergunto quanto que é 35% na forma de fração, professor, 35% é a mesma coisa que 35 por 100. Olha que fácil. Você entendeu? Ah, professor, então, peraí, eu pego a porcentagem e boto sobre 100? Só isso, não é fácil? Eu tenho lá, a gasolina vai ter uma redução de 18%. Como é que eu escrevo, professor, esta porcentagem na forma de fração? Professor, não é 18? Eu escrevo 18 por 100 embaixo. E a última porcentagem, professor, não é 15%? Como que eu escrevo, professor? Eu escrevo 15 por 115 por 100. Então, professor, peraí, então toda porcentagem, ela pode ser escrita na forma de uma fração de denominador 100? Pode não, deve ser escrita na realidade, caso eu necessite realizar qualquer tipo de cálculo. Então, se eu perguntasse, como que eu represento 27% na forma de fração? Eu boto 27 sobre 100. Professor, como é que eu represento 75% na forma de fração? 75 sobre 100. Professor, só é botar sobre 100? Só é botar sobre 100. E caso você julgue necessário, sendo esta uma fração de denominador 100, você pode simplificá-la. Você pode torná-la irredutível. Ainda lembra quando estudaram frações? Dividir numerador e denominador por um mesmo número. Professor, olha só. Nessa situação aqui, professor, o que eu preciso entender? Primeiramente, a representação percentual. Meu diretor, tá ok o áudio, tá? Tá ok? Pronto. O pessoal acho que vai entrar em contato lá com Santo Antônio de Lisboa para dar uma orientação. Vamos ver aqui. Professor, então, se o cara pergunta para mim como é que eu escrevo uma porcentagem na forma de fração, professor, é só o senhor escrever ela na forma de uma fração de denominador 100, professor. Se o cara pergunta, cara, como é que eu escrevo 147% na forma de fração, professor? Cara, não tem erro, não tem erro. É só escrever o número sobre 100. Até na própria leitura. Ah, professor, mas essa parte é fácil. Se essa parte é fácil, já temos meio caminho andado para calcular a porcentagem de um número por um dos processos matemáticos. Ah, professor, então, se eu perguntasse para você 60%, como é que eu escrevo 60% na forma de fração? Professor, se o senhor me perguntar 60%, é a mesma coisa que 60 sobre 100.
eu posso deixar ela como uma fração de denominador 100, ou eu posso tentar simplificá-la. Ou seja, o 60 e o 100, tanto o 60 quanto o 100, deixa eu trocar a corzinha da caneta aqui, isso só se você quiser, tá bom? Não é obrigado. Tanto o 60 quanto o 100, dá de você simplificar. Quando eu digo simplificar, dá de você dividir por 20 o 60, dá de você dividir por 20 o 100. Só ajeitar esse 20, estou escrevendo, está ficando borrado? Gosto bonitinho. Pronto, professor. 60 dividido por 20, professor, dá 3. 100 dividido por 20 dá 5. Então, essa fração simplificada, ela corresponde, professor, ao meu 60%. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Eu estou em uma determinada situação, tem fração no meio da minha conta. Toda fração é uma porcentagem. Da mesma forma que eu posso pegar uma porcentagem e escrever na forma de uma fração, vai haver situações onde eu necessito pegar a fração e escrever na forma de porcentagem. Essa aí é a representação decimal, grande Gabriel, 0,06, 60%. Não, vai ficar 0,6, Gabriel. Porque se você deslocar a vírgula duas casas, vai ficar 0,60. Essa representação que você colocou aí corresponde a 6%. Isso, corrigiu, perfeito. Beleza? Prof, então, só mais um pouquinho. Toda vez, professor, que a pessoa me perguntar, eu tenho aqui 85%, professor. Como é que eu escrevo na forma de fração? 85 sobre 100. Eu tenho 7%. Como é que eu escrevo na forma de fração? 7 sobre 100. Eu acho que não tem dúvidas com relação à conversão, não é verdade? Prof, espera aí. Se o senhor me colocar, por exemplo, esta fração aqui. Eu estou colocando uma fração para vocês, 3 quartos. Eu tenho essa fração aqui. Se eu perguntasse, essa fração representa uma parte de um todo? Sim, ela representa 3 partes de um total de 4. Mas se eu perguntasse, essa fração ela também representa a porcentagem de um total? Representa sim. Como é que eu faço o processo inverso? Isso, Gabriel, show de bola. Nosso colega participando aqui pelo chat do YouTube. Você que está acompanhando pelo IPTV também pode participar. Como é que eu faço uma porcentagem que está na forma de fração virar uma porcentagem? Já anota aí, professor disse para mim que para uma fração virar porcentagem, é só você pegar essa fração e multiplicar ela por 100. Toda vez, professor, toda fração que eu quero saber a sua representação percentual, é só pegar a fração e multiplicar por 100. Façamos a conta, professor. 3 vezes 100 vai dar 300 sobre 4, que eu sei que é a mesma coisa que 300 dividido por 4. E 300 dividido por 4 corresponde a exatamente 75%. Ou seja, professor, a fração 3 quartos, professor, ela equivale, ela corresponde à porcentagem de 75. Vocês entenderam? Toda porcentagem é fração. Toda fração é porcentagem. Isso em qualquer assunto que você esteja dentro da matemática. Então, você está trabalhando, você tem uma fração, ou você consegue achar uma fração, e necessita fazer um cálculo percentual, ou encontrar a que porcentagem corresponde àquela fração, é só pegar a fração e multiplicar por 100. Prof, eu acho que já deu para mim entender. Se eu precisar, professor, 12% na forma de fração é 12 sobre 100, 63% é 63 sobre 100. Prof, beleza até aí? Tranquilo. O professor está tranquilíssimo demais, professor. Então, vamos a algumas definições. Eu já entendi que toda porcentagem é fração, e se não tiver entendido, você vai lá no chat e coloca para mim. Professor, não entendi isso, não entendi aquilo. Pode perguntar quantas vezes você quiser. Mas eu acho que a gente está conversando devagarzinho, ninguém comentou nada, eu acho que entenderam. Toda porcentagem é fração. Toda fração é porcentagem. No momento em que eu entendo isso, professor, como eu falei anteriormente, 50% do conteúdo já foi assimilado. Hoje, professor,
Tem mais coisa para aprender? Tem, mas derivam, professor, dessas primeiras definições. E vocês sabiam que muitas porcentagens não precisa você fazer nenhuma conta? Essa porcentagem que apareceu na telinha é uma delas. Gente, o que é 100% para vocês? Quanto que é 100% de alguma coisa? O que representa 100%? Na hora que a pessoa disser, cara, como é que você está? Você está bem? Aí o cara disse assim, 100%. O que ele está querendo dizer para você? Professor, que ele está top das galáxias, ele está cheio de energia. Professor, quando eu olho a bateria do meu celular, dá assim, 100%. O que quer dizer isso? Professor, que ela está toda, ela está topada, ela está carregada, professor. Então, quando eu me utilizo deste 100%, eu estou fazendo referência ao todo, professor. Eu estou fazendo referência ao total, professor. Ao todo, ao total. Então, 100% sempre representa o todo, professor, que está sendo analisado. Olha duas situações ali. Se ele diz para mim que uma classe tem um total de 30 alunos. É o total de alunos desta classe. Tem 30 alunos, professor. Então, eu posso dizer que esses 30 alunos correspondem a 100%. Ah, professor, e se 30 alunos é o total, e eu te perguntasse, 15 alunos seriam quantos por cento? Olha a lógica, olha a proporcionalidade. Professor, se o total de alunos é 30, e esses 30 alunos correspondem a 100%, 15 alunos, professor, é a metade de 30. Logo, a metade, professor, de 100% é 50%. Olha outra situação. Tenho eu na carteira, professor, R$80, tá bom? Mas eu não tenho não, é só no exemplo mesmo. Não vai pensar não que eu não tenho não. Professor, tá zerado aqui. 80 conto. É todo o dinheiro, professor, que o senhor tem na carteira? É. Se é todo o dinheiro que o senhor tem na carteira, esses R$80 correspondem a 100% do seu dinheiro. Então, eu preciso fazer qualquer conta para achar o 100%? Não, gente. O 100% é o valor total. É o valor inicial que você está analisando de uma dada situação. Problema. Tenho não, Gabriel? Tenho não. Tem esses 80 não. Vai que o pessoal acredita. Ei, professor, me empresta aí. Tenho não. Aqui, no caso, carteira meramente ilustrativa. Não tem essa grana aqui, não. Professor, então 100% é o todo, tá de boa, tá tranquilo, não é verdade? É, professor, 100% foi fácil. E se não entendeu, vai no chat e pergunta para mim. Estou vendo mais gente chegando aqui. Colônia do Gurgueia, Paulistana, Santo Antônio de Lisboa já estavam presentes, estão caladinhos lá, podem participar. São João da Vajota, Sussuapara se conectaram agora para a gente. Meu boa noite, sejam bem-vindos, tá bom? Professora Danusa também nos acompanhando aqui. Fique à vontade para estarem participando. Prof, 100% está tranquilo? Se ficar qualquer dúvida, vai no chat e pergunta. Prof, até aí tudo bem. Tranquilo, professor. Então, 100% corresponde ao valor total que está sendo analisado. Por que eu preciso entender isso, professor? Porque eu posso simplesmente perguntar para você como é que eu faço para achar 50% de alguma coisa. Aí você vai dizer para mim, professor, mas 50% é fácil. Essa parte aí eu sei. E normalmente, professor, a gente tem situações, problemas, onde o cara disse assim, ei, tu já fez tua atividade? Rapaz, já fiz 50% das minhas atividades, já fiz 50% das minhas provas, já fiz 50% do meu trabalho, professor. Ou temos propagandas, professor. No Black Friday, que eu estava até brincando com vocês agora há pouco, é comum vocês verem promoção. É, o Black Fraud, né, Gabriel? Tá chegando. Tá chegando aí, não sei como é que vai ser. Se eles vão dar, que eu já vi lá dizendo que dava 90% de desconto. Como assim dá 90% de desconto? Não existe isso. Então, quando lemos um anúncio como este ao lado, sabemos que as mercadorias estão sendo vendidas pela metade do preço. Como assim eu sei que é a metade do preço, professor? Por quê? Se 100%, professor, é o total... Se 100% é o total que nós acabamos de visualizar,
50% tem que ser a metade desse total. Então, se a pessoa pedir ou você tiver a necessidade de fazer um cálculo de 50% de alguma coisa, não precisa você fazer conta não, gente. 50%, professor, é sempre a metade do total, professor. Então, se eu pergunto para você, eu quero que você calcule para mim 50% de 30. Professor, é 15. Eu quero que você calcule 50% de 46. É 23. Poxa, professor, por que 50% de 30 é 15? 50% é a metade de 30. 50% é a metade de 46. Poxa, professor, mas por que a metade? Só porque a metade é 100%? Também. Mas se você representar o 50% na forma de fração, como nós treinamos no primeiro slide, é 50 sobre 100. Se o senhor simplificar esta fração, o senhor vai encontrar ela na sua forma irredutível, correspondente a 1/2. Então, 1/2, professor, representa sempre a metade de um todo. Então, nós já temos duas porcentagens que não há, em hipótese nenhuma, necessidade de cálculo. 50% é a metade dos 100%. Prof, sabe outra porcentagem que não tem necessidade de nós nos utilizarmos de processos matemáticos? Conta vai ter, sempre vai ter conta. E a gente vai apresentar para vocês um processo para o cálculo de qualquer porcentagem que vocês precisam apenas somar ou subtrair. Vocês não vão precisar, alguns já devem estar pensando, como é que você faz o cálculo aí da porcentagem para qualquer situação, problema, professor? Normalmente vocês fazem o cálculo, o processo mais conhecido, diz se eu estou pensando certo. Quem está acompanhando a aula deve estar pensando, eu faço o cálculo da porcentagem quando eu vou fazer uma prova por regra de 3. Tá certo, professor? Tá certíssimo. Você pode fazer por regra de 3? Pode. Mas demanda um certo cálculo, demanda um certo tempo. E se eu disser para você que tem um processo melhor? Se eu disser para você que ao invés da regra de 3, dá de você fazer de cabeça. Você acredita? Dá mesmo, professor? Dá. Dá de você fazer de cabeça. Não acredito, pois fica ligado aí, tá bom? Não perde aí a aula, presta atenção e pergunta principalmente que a gente vai estar mostrando isso para vocês. Professor, 100% o senhor já definiu, 100%, 50%. E se eu perguntasse, professor, como é que eu faço para calcular 25%? Eu tenho certeza que você já deve saber fazer isso aí. Já deve saber fazer isso aí. A regra de 3, ela é interessante também, Gabriel? É. Há situações, problemas, em que a regra de 3 ela é mais adequada para aquela determinada situação, problema. Só que, na sua grande maioria, dá de nós nos utilizarmos de processos práticos, de artifícios, para que a gente não perca tempo, para que a gente não faça muita conta. E é isso que a gente vai estar apresentando para vocês. Uma delas é esse cara aqui, ó. Como é que eu faço para calcular 25%? Tem gente que ainda faz conta mesmo, faz regra de 3 para achar 25%. Eu só vou modificar um pouquinho a forma de vocês pensarem. Se todos vocês estavam acompanhando o slide anterior, todo mundo entendeu que para achar 50%, professor, é a metade. Se você olhar 50% em relação a 25%, você pode concluir juntamente comigo que 25% nada mais é do que a metade de 50%. Você concorda comigo? Então, aqui ele diz que, para calcular, ó, vamos lá, eu vou pensar de duas formas com vocês. Para calcular 25% de um número, basta dividi-lo por 4, pois 25% na forma de fração é 25 sobre 100, e se nós simplificarmos esta fração, eu tenho 1/4, professor, a quarta parte de um número. Professor, tem um jeitinho mais fácil? Tem dois jeitinhos mais fáceis, mas eu quero que você entenda o seguinte, se a pessoa pedir para você calcular 25%, olha como é que eu gostaria que você pensasse. Eu não queria que vocês fizessem conta, não, eu queria que vocês pensassem da seguinte forma. Ele pediu para mim 25% de 12, ele botou aqui que é 3, professor. 25% de 200, ele botou que aqui é 50. Naquele processo, ele pegou 12 dividido por 4 e 200 dividido por 4. Mas olha como é que eu queria que vocês pensassem. Se eu tivesse aqui, professor, um exemplo. Vou pegar aqui R$600. De boa? Pronto.
Esse aqui é todo o dinheiro que eu tenho. Mas não tenho, não. Só estou inventando aqui, tá bom? Professor, é todo o dinheiro que eu tenho? É. Então, esse cara, professor, ele é o 100%. Concordam comigo? Eu quero que você calcule 25% deste valor. Você não vai precisar fazer contas gigantescas, não. Eu quero que você entenda o seguinte. Se você sabe que esse valor é 100%, eu te pergunto, quanto que é 50% desse valor? Eu quero que vocês pensem assim. Toda vez que a pessoa pedir para você calcular 25%, eu quero primeiro que vocês pensem em 50% de cabeça. Professor, 50% vai ser 300, professor, tem que ser a metade dos 600. Por que eu quero que vocês pensem em 50%? Porque se vocês sabem 50%, vocês sabem obrigatoriamente 25%. Por quê? O que é o 25% do 50%? Professor, 25% é a metade do 50%. Concorda comigo? Então, professor, 25% corresponde a R$150, porque o 25% tem que ser a metade do 300. Vocês entenderam aí? Prof, de boa. Deixa eu fazer uma outra pergunta a partir desse 25%. E se eu quisesse saber, professor, quanto que é, professor, 75%? Ah, professor, esse aí o senhor não ensinou ainda não. Gente, vamos raciocinar um pouquinho. Toda vez que a pessoa pedir 75% para vocês, vocês não vão precisar fazer conta. Não, professor? Não. Por quê? Se você disser para mim que entendeu que 50% é 300, se você disser para mim que entendeu que R$150 corresponde aos 25%, o que seria os 75%? Gente, você lembra da primeira definição? E só o nosso colega Gabriel colocando ali, ó, o raciocínio no chat. Perfeito, Gabriel. Você lembra da primeira definição que eu dei para a porcentagem? Eu disse para vocês que a porcentagem, ela representa uma fração. Principalmente a porcentagem, ela representa uma parte. Então, toda porcentagem, vou repetir, toda porcentagem, ela pode ser obtida juntando partes ou subtraindo partes. Se você juntar os 50% com o 25%, professor, se eu juntar 50% com 25%, dá exatamente, professor, 75%. Ou seja, eu, a partir do 50% e do 25%, nós conseguimos concluir que, professor, o 75% é a soma do 300 com o 150, ou seja, 75% corresponde a R$450. Deu certo aí? Deu certo? Não, eles estão acompanhando também. Mas temos mais alunos pelo YouTube também. Está oscilando. Alguns do IPTV vão para o YouTube, alguns do YouTube continuam, permanecem no IPTV, tá bom? Fiquem à vontade para estar participando. Pessoal que não sabe acessar pelo YouTube, é muito fácil. É só você digitar Canal Educação no seu celular. O primeiro resultado vai aparecer, professor, lá, é o site aqui, a plataforma do Canal Educação. Você clica lá em aulas ao vivo, aí você procura Educação de Jovens e Adultos, EJA etapa 7, Matemática. Já vai ter o link da aula, você vem, abre o chat e vem participar com a gente. Professor, vocês entenderam? Então, já foram quantas porcentagens? Professor, o senhor falou do 100%, o senhor falou do 50% e o senhor acabou de comentar aqui a questão do 25%. Eu costumo dizer que para nós acharmos 25%, aprende desse jeito. É a metade da metade. Como assim a metade da metade? Você calcula a metade do valor, você está encontrando 50%. E calcula a metade dos 50% para estar encontrando 25%. Então, toda vez que você quiser pensar de cabeça 25%, você pensa assim, é a metade da metade. Então, a metade de 600 é 300 e a metade de novo do 300 é 150. Ou seja, 150 corresponderia, professor, ao 25%. Prof, temos mais porcentagens? Temos sim. Vamos lá.
E já já nós vamos para atividades e resolução de situações, problemas relacionadas a aumentos, descontos, lucro ou prejuízo. Prof, tipo assim, se eu perguntasse para você, eu quero calcular 10%, essa porcentagem é importante, ó. Sempre quando a gente está comprando alguma coisa, sempre quando nós temos promoções, pagamentos à vista, nós temos um desconto de 10%. Uma das formas, aqui é o processo tradicional, Gabriel, esse aí só depois que eu vou explicar, agora não, senão o pessoal vai querer fazer só pelos pulos. Prof, o pessoal deve estar pensando, o que é esse pulo, né, Gabriel? Professor, a matemática diz para mim que se você quiser achar 10% de qualquer valor, é só você pegar esse valor e dividir por 10. Por quê, professor? Porque se nós formos representar o 10% na forma de fração, é 10 sobre 100, igual como nós trabalhamos no primeiro slide. E se eu simplificar esse 10 sobre 100, nós vamos encontrar a fração irredutível 1/10, que representa 1/10 do total. Ou seja, professor, para calcular 10% de qualquer valor, é só dividir este valor por 100, por 10 mil, perdões. Prof, e quanto que é 1%, professor? Para calcular, professor, 10% de qualquer coisa, é só dividir por 10. E para calcularmos 1%, professor, para calcularmos 1%, 1% na forma de fração é 1 sobre 100, ou seja, já está irredutível a fração, 1% representa a centésima parte do todo, ou seja, ele diz para mim que para achar 1% de um valor qualquer, de um total, basta você pegar o valor e dividir por 100. Ah, professor, esse aí é que é o processo prático? Não, meus amores. Esse aí é o processo tradicional. É uma das formas que eu tenho para estar fazendo. Achar 1%, divide por 100. Achar 10%, divide por 10. Ele me dá até alguns exemplos lá, ó. 1% de 900 é 9. Por quê? Se eu pegar 900 dividido por 100, professor, vai dar o 9. Se eu pegar 45 dividido por 100, professor, vai dar 0,45. Se eu pegar 186 dividido por 100, dá R$ 1,86 aqui. Se eu pegar 7, professor, dividido por 100, vai dar 0,07. Ah, professor, não gosto de fazer divisão, não. Tranquilo. Vai ter outro processo mais fácil? Vai. Mas até então, a gente já está te apresentando algumas possibilidades para o cálculo percentual. Prof, vamos lá. Essas aí são aquelas que eu não necessito fazer um cálculo matemático complexo, né, professor? Eu sei que 100% é o todo, eu sei que 50% é a metade, eu sei que 25% é a metade da metade, 10% o senhor divide por 10, 1% o senhor divide por 100. Então, professor, quais são as outras formas que eu tenho para calcular? Porque eu vou precisar num monte de situação, problema, num monte de conteúdo diferente, conteúdo da estatística, conteúdo próprio da matemática financeira, eu vou precisar fazer o cálculo percentual. Olha as perguntas que eu estou fazendo para você lá, ó. Eu quero que você calcule para mim 2% de 700, 40% de 48 metros, 15% de 200 quilos, 5% de 80 telhas, 42% de 200 e 22,5% de 60. E, professor, como é que eu posso fazer esses cálculos percentuais? Eu tenho alguns caminhos. Professor, qual seria o primeiro caminho? O processo fracionário. Como é que eu escrevo a porcentagem na forma de fração? Foi a primeira coisa que eu pedi que vocês aprendessem. Professor, o senhor escreve a porcentagem na forma de fração aqui, professor. 2% na forma de fração é 2 sobre 100. Esse DI, professor, que vocês estão visualizando comigo, espera aí. Esse DI que vocês estão visualizando aqui comigo, professor, toda vez que a pessoa pedir alguma coisa DI, esse DI quer dizer multiplicar.
Então, um dos processos que nós temos para calcular a porcentagem de um número é escrever a porcentagem na forma de fração e multiplicar pelo número, professor. Multiplicar, então, no caso, 2% de 700 seria 2 sobre 100 vezes... Vê se você entendeu. Espera aí, professor. Toda vez que eu quiser calcular a porcentagem de um número, eu pego a porcentagem, escrevo na forma de fração e multiplico com o número. O bacana aqui é que nós podemos, sempre que possível, tentar aplicar a propriedade do cancelamento. O que é isso, professor? Cortar os zeros do 100 com algum dos números de cima. No caso aqui, dá de nós cortarmos os zeros do 100 com os zeros do 700. Sobrou o que para nós multiplicarmos? Professor, depois que o senhor cortou os zeros, só sobrou o 2 e o 7. Quanto que dá 2 vezes 7? Professor, 2 vezes 7 dá exatamente 14. 14 o quê? Laranjas, professor. Vocês acharam muito difícil? Pode ser que alguns sintam dificuldade no processo operacional. Não estão recordando como que se dá a multiplicação de uma fração por um número. Professor, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Professor, se eu não quisesse simplificar, se eu não cortasse aquele zero, eu poderia fazer a conta sem cortar os zeros? Pode sim. Se você não quiser fazer a simplificação, você teria a seguinte conta. 2 sobre 100 vezes 700. Você ia fazer 2 vezes 700, vai dar 1.400 sobre 100. 1.400 sobre 100 é a mesma coisa que 1.400 dividido por 100. Mas aqui eu tenho certeza que no final você ia cortar os zeros, né, professor? Esses dois zeros cortam com esses dois zeros, vai dar as mesmas 14. Vai dar as mesmas 14 laranjas. Entenderam? Certeza? Prof, vamos para a letra B? Na letra B, professor, ele queria que o senhor calculasse 40% de 48. Professor, como é que vai ficar isso aqui? O mesmo processo. Eu pego a porcentagem, escrevo ela na forma de fração. Como é que eu escrevo 40%? Ó, 40 por 100, professor. 40% de, né, professor? O de é vezes o valor que é 48, professor. Eu posso tentar fazer a simplificação daquele 100 ou com o 40 ou com o 48. Ou, se você preferir, não precisa simplificar. Você multiplica o 40 com o 48 e o resultado divide com 100. Prof, quanto que dá 40 vezes 48? De cabeça, se você não souber, pega a folhinha de rascunho, 40, 48, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 4, 32. Coloca um igualzinho, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16. 0, 2, 9, 1. Olha só quanto que deu aqui, professor. Deu 1.920, embaixo 100. Posso cortar, professor, esse 0 com esse 0. Vai ficar o quê, professor? Quando eu cortei o 0, vai ficar 192 sobre 10. 192 sobre 10 é a mesma coisa que 192 dividido por 10. Professor, o resultado aqui vai dar 19,2 metros. O que é esse 19,2 metros? É o meu 40% de 48. Já foram duas, certinha, Gabriel, que você colocou aí, show de bola. Professor, vamos para a letra C. Na letra C, ele pede que nós calculemos 15% de 200 quilos, professor. O mesmo processo, vocês estão vendo que, independente da porcentagem que eu venha a estar calculando, o processo é sempre o mesmo. Eu escrevo a porcentagem na forma de fração. No caso do 15% aqui, professor, é 15 sobre 100. Não tem erro, porque vocês também já entenderam que toda porcentagem é uma fração de denominador 100. Então, coloquei lá o 15 sobre 100. Aí eu tenho aqui o di. O di é vezes, professor. O valor, 200. Professor, tem zero aqui, ó. Corta os dois zeros do 200.
com os dois zeros do 100, é só multiplicar. Sobrou quem para multiplicar? O 15 e o 2. 15 vezes 2 vai dar exatamente 30 quilogramas, professor. Deu 30, Gabriel. Deu 30 quilogramas. Foi um zero a mais lá. Não tinha como ser 300, homem. Se a gente só tinha 200 quilos, 300 quilos, acho que foi na hora que você digitou. Foi um zero a mais, sem querer aí. Não tinha como ser mais de 200 quilos, não é isso? O 200 quilos ali é o todo, seria o 100%. Prof, letra D, professor. Na letra D, eu quero 5%, professor, de 80 telhas. Professor, o senhor pega o 5%, escreve na forma de fração. É 5 sobre 100 vezes, qual é a quantidade de telhas? 80. Mudou o processo? Eu estou mudando a porcentagem, mas o processo permanece o mesmo. Não é verdade? Prof, aqui o senhor pode cancelar, se quiser, ou não. Se não quiser cancelar, o senhor vai fazer 5 vezes o 80 e o resultado o senhor divide, professor, com 100. Quanto é que dá 5 vezes 80? Dá 400 sobre o 100. 400 sobre o 100 é a mesma coisa que 400 dividido por 100. Vou cortar os dois zeros do 400, os dois zeros do 100. Professor, vai dar exatamente 4 telhas, professor. Letra D. Corretíssimo, Gabriel. Prof, até que não é tão complicado. Pega uma folha de rascunho, até porque o processo é o mesmo. Um dos processos que eu estou apresentando. Prof, letra E. Eu quero 42% de 200. Pega o cara aqui. É 42 sobre 100. De é vezes o valor que é 200. Corta os dois zeros, multiplica quem sobrou. 42 vezes 2, 84. Viu como já está sendo mais rápido? Letra F, professor. 22,5%, professor, de 60. Prof, é com vírgula. É diferente o cálculo? Não. Eu penso do mesmo jeito, professor. Eu faço como? Fração 22,5 sobre 100 de é vezes o valor que é 60. E aí? Dá para vocês fazerem aí? A gente vai dar aquela pausazinha super rápida. Deixa eu ver o que o Gabriel colocou acolá. É a metade de 45. Pode ser pensado desse jeito, Gabriel. Só que a gente vai só pelo processo tradicional. A gente vai dar uma pausazinha super rápida, só para a gente tomar aquela água, você dá aquela respirada. A gente volta já já com mais matemática financeira. Até daqui a pouquinho.